Na pecuária nacional, muito se fala em rendimento de carcaça bovina. Mas afinal, você sabe o que é? Essa medida padrão é muito usada nas transações comerciais entre produtores e frigoríficos. E entendê-la é fundamental. De forma simples, o rendimento de carcaça bovina pode ser definido como a relação entre o peso vivo do animal e o peso da carcaça após o abate. E é determinante na definição da quantidade de arroba de carne produzida. E qual o valor será pago ao pecuarista? O rendimento de carcaça é a relação entre o peso do animal no embarque e quanto esse animal vai gerar de carne, de carcaça, no caso carne mais osso, tá? Então o rendimento de carcaça é a relação do peso daquilo que foi produzido de carne e osso em relação aos miúdos, ao couro do animal e aos tegumentos. Então tudo isso é retirado, miúdos, cascos, chifres e couro, e o que sobra é a carcaça. Esse tipo de animal, que são novilhas extremamente jovens, criadas a pasto, terminadas a pasto, em bons pastos, esse tipo de carcaça rende em torno de 51,5%. Então a relação entre o que a carcaça pesou e o peso do animal na fazenda é que dá 51,5% de peso de carne mais osso. Existem vários fatores que interferem, como a qualidade genética, o sistema de produção, o grau de acabamento, o sexo, idade, jejum pré-abate e nível energético da dieta. À medida que o animal aumenta de peso e deposita mais gordura de cobertura, o rendimento aumenta. E animais com carcaças mais amplas também costumam ter melhores rendimentos. Por exemplo, o animal zebuíno costuma dar um rendimento de carcaça superior aos animais taurinos. E os taurinos, por sua vez, dão um rendimento de carcaça melhor do que os de origem leiteira, por exemplo. Os animais cruzados entre taurino e zebuíno se situam mais ou menos no meio entre o zebuíno e o taurino. Outros aspectos que levam também ao aumento no rendimento de carcaça é o grau de acabamento dos animais. Costuma-se dizer que boi bom rende bem. Ou seja, se o animal teve um problema de produção no seu desenvolvimento, ele vai ter também um problema de rendimento de carcaça, vai cair o rendimento. Já um animal que foi bem criado, que não teve problemas de ganhos e perdas de peso, ele chega ao abate com bom desenvolvimento muscular, né, bom acabamento, e aí o rendimento de carcaça aumenta. Como ter um melhor rendimento? A receita é muito parecida com a receita para você produzir uma carne de qualidade. Então, quanto mais o animal render, maior vai ser o faturamento do pecuarista em relação àquela carcaça, tá? Então, quanto mais musculatura tiver, quanto mais cobertura de gordura tiver, maior vai ser o rendimento desse animal. Então, o que leva a um bom rendimento de carcaça é animal de uma boa genética, com uma boa alimentação, ele vai ter um bom desenvolvimento de musculatura e uma boa relação entre músculo, entre carne e o restante que gera o peso total do animal. Um resumo em termos de rendimento de carcaça é o seguinte: para você obter um bom rendimento de carcaça, você tem que investir no sistema de produção, fazendo com que o animal ganhe peso sem ter intervalos de restrição alimentar e entregar o animal com um bom acabamento. Então não adianta aspectos assim, alisou, eu vou mandar para o frigorífico. Não, tem que ter um bom acabamento. É possível avaliar o animal vivo? Bom, a principal tecnologia é a tecnologia da experiência, né? Então todo pecuarista é muito profissional na avaliação dos seus animais. Então a avaliação visual, ela dá uma boa noção do quanto esse animal vai render no frigorífico. Mas existem tecnologias como a verificação via ultrassom, que verifica a área de olho de lombo, que vai dar a medida precisa de quanto esse animal vai render. Mas eu posso dizer que a maioria, se não todos os pecuaristas, eles têm condições e capacidade de fazer avaliação visual dos seus animais e já ter uma boa noção do que esses animais vão render pós-abate.
Outro detalhe importante é o cuidado no embarque e transferência desses animais para o frigorífico, pois exemplares que se machucam podem ter hematomas na carcaça e toda parte precisa ser retirada e não utilizada, promovendo um menor rendimento e perdas ao produtor.